Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje, então, seguiremos com mais uma aula de língua portuguesa destinada ao sexto ano 3. Continuamos nossa revisão aqui nas páginas 10 e 11, na página 11 da apostila do segundo bimestre. Nós vimos até então as características do gênero notícia. Lembram lá da aulinha passada? Lembra? Então, pausa o vídeo, abre a apostila e acompanha com a Pro. Na aula passada, nós compreendemos a estrutura da notícia, como é que ela acontece, quais são suas características, suas peculiaridades, o que tem naquele texto que me permite classificá-lo como uma notícia. Tranquilo? Então, agora, aqui na página 11, a gente tem mais um dado. A fotografia. Qual é a função, qual é o papel da fotografia dentro de uma notícia? Será que é como num texto literário? Será que é diferente? Qual é o objetivo? Então, vamos lá, acompanha a leitura aí com a Pro. As fotografias não aparecem em todas as notícias, mas quando isso ocorre, sua função não é meramente ilustrativa, e sim informativa, pois permitem ao leitor a visualização de algum detalhe importante sobre o ocorrido. A fotografia, em geral, vem acompanhada de legenda, um breve texto que apresenta detalhes sobre ela e a relaciona ao texto. Ui! Então, veja só. Quando eu tenho uma fotografia, não é simplesmente para ilustrar, ela agrega um conhecimento, uma informação, como aqui no caso do Stan Lee. Imagine que aconteça um acidente aqui na avenida e aí a notícia venha com fotos do acidente. Ali nas fotos eu consigo perceber se foi grave ou não, né? O que aconteceu com os carros, enfim, com as pessoas envolvidas, talvez. Quando um time de futebol vence o campeonato mundial, por exemplo, eu consigo saber através da foto quais eram os jogadores, eu consigo visualizar o técnico, eu consigo até saber se eles estavam felizes, se eles estavam eufóricos, como foi a comemoração. Então, a foto numa notícia nos traz todas essas informações. Agora, veja só. A pergunta 25. A notícia sobre a morte do escritor, editor e executivo Stan Lee é acompanhada de uma fotografia. Qual é a função dela? Bem tranquila, né? Então, responda ali qual é a função da fotografia do Stan Lee lá na notícia que a gente leu na semana passada. 26. Logo abaixo da fotografia há uma frase escrita em letras menores do que as do lead e a do corpo da notícia. Que informação é essa e qual a sua função? E aí, voltamos até a página 8, não, 7. E vamos ler a Nicopro. Olha só, logo abaixo da foto. Stan Lee foi responsável pela criação de super-heróis como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk, X-Men e o Quarteto Fantástico. Por que é que eu tenho essas informações ali logo abaixo da foto, essa legenda na foto? Para que aquelas pessoas que talvez não conheçam Stan Lee tenham noção de quem ele foi. Saibam os personagens que ele criou, que são personagens famosos, são personagens importantes no mundo dos quadrinhos, né? No mundo dos desenhos animados também. Então, aqui, através da legenda, se eu ainda não sei de quem a notícia está falando, ali eu vou saber. Ah, então esse cara é o cara que criou o Homem-Aranha, que criou o Homem de Ferro. Ela traz informações a mais. Certinho? Muito bem. Então, isso comprova o que o quadradinho ali nos dizia. Ótimo. Respondemos essa, vamos para 27. Algumas características comuns podem ser percebidas nas notícias, tal como você pode notar com base nas leituras feitas até esse momento
e no seu contato anterior com noticiários e jornais, TV, rádio ou internet. A respeito dessas características, marque a alternativa correta em cada um dos itens a seguir. Então, aqui, galera, nós temos de assinalar. Nós temos duas frases, uma delas está correta. E a gente faz um X naquela que está correta, naquela que completa a minha frase. Olha só. Em uma notícia, os fatos relatados são reais ou fictícios? E aí? Para ser notícia, eu preciso de fatos reais ou de fatos fictícios? B. O redator da notícia expressa sua opinião sobre os fatos ou ele deve ser imparcial ao contar os fatos e não expressar sua opinião? E aí? Se você não assistiu a aula anterior, pausa isso aqui, volta lá, assiste de novo ou fala com a Pro, manda uma mensagem ali no WhatsApp e aí a gente vai resolvendo juntos, tranquilo? C. Os textos das notícias devem ser curtos e relatar os fatos de forma direta ou extensos para poderem explorar muitos detalhes sobre o fato. Qual das duas? D. A linguagem utilizada na escrita de uma notícia é informal, como em uma conversa entre amigos, podendo ter muitas gírias, ou ela é formal e sem gírias, pois o perfil dos leitores é variado. Fácil essa, né? Muito fácil. Letra E. Os fatos relatados nas notícias são pessoais, tendo importância somente para as pessoas envolvidas no ocorrido, ou eles devem ter importância para a coletividade, seja de uma cidade, de um bairro ou de um setor da sociedade. F. As notícias relatam acontecimentos atuais ou fatos ocorridos há muito tempo. Essa também está super tranquila, né? Para ser uma notícia, tem de falar de algo que é atual ou de algo que é antigo. E aí? Onde é que vou marcar o meu X? Olha aqui mais algumas informações importantes. A notícia é o relato de acontecimentos, fatos e informações recentes, com o objetivo de manter a sociedade atualizada em relação ao que acontece. Esse gênero textual é vinculado por jornais, revistas, programas de rádio, televisão e internet. Então, aqui nós já encontramos a resposta de algumas questões acima, né? A gente já sabe que a notícia tem de ser atual, já sabe onde ela é veiculada, qual é o objetivo. Então, isso aqui nos auxilia na resposta da 25 e da 27, até a 27. Virando a página, outros textos, outros caminhos. Na sequência, você lerá 2 textos de gêneros diferentes, mas com particularidades semelhantes. Então, agora, aprovarei com vocês 2 textos. Um deles é uma notícia, o outro não. E aí, vocês vão analisar esses 2 e me dizer ali, respondendo as questões, quais são as diferenças e quais são as semelhanças. O que eu entendi até agora a respeito do gênero notícia? Quais são as características? Como é que eu posso olhar para um texto e dizer, esse aqui é uma notícia, esse não é? O lugar onde ela foi publicada, por exemplo, a linguagem, os trechos que eu encontro, datas, maravilha? Texto 1, vamos lá. O melhor amigo. A mãe estava na sala costurando. O menino abriu a porta da rua meio ressabiado. O que é ressabiado? Olha lá embaixo. Desconfiado, assustado. Arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção ao seu quarto. Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. O que é que você está carregando aí? Como podia ter visto alguma coisa se nem levantar a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. Eu? Nada. Está sim. Você entrou carregando uma coisa. Pronto.
Estava descoberto. Não adiantava negar. O jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando desconsolado até a sala. Mostrou à mãe o que estava carregando. Olha aí, mamãe, é um filhote. Seus olhos súplices aguardavam a decisão. Súplices, olha só, que revelam a atitude de quem implora ou suplica, olhos humildes. Um filhote? Onde é que você arranjou isso? Achei na rua, tão bonitinho, não é, mamãe? Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda. Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz. Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Ah, mamãe, já compondo uma cara de choro. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quer animais aqui em casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. O que é amolação? Um incômodo, alguma coisa que aborrece. O menino tentou enxugar uma lágrima. Não havia lágrima. Voltou para o quarto emburrado. A gente também não tem nenhum direito nessa casa, pensava. Um dia ainda faço um estrago louco. Meu único amigo enxotado dessa maneira. Que diabo também? Nessa casa tudo é proibido. Gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. 10 minutos, repetiu ela com firmeza. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Você não é todo mundo. Também, de hoje em diante, eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. Veremos, limitou-se a mãe, de novo distraída com sua costura. A senhora é ruim mesmo, não tem coração. Sua alma, sua palma. Conhecia bem a mãe. Sabia que não haveria apelo. Tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo e depois, ao fim de 10 minutos, a voz da mãe inexorável, uma palavra nova, que não cede ou não se abala, inflexível, implacável. Vamos, chega, leva esse cachorro embora. Ah, mamãe, deixa, choramingou ainda. Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nessa vida. E eu? Que bobagem é essa? Você não tem sua mãe? Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Deixa de conversa, obedece sua mãe. Ele saiu e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça. Um recalque, complexos, essas coisas todas. Recalque, contenção de sentimentos. Meia hora depois, o menino voltava da rua radiante. O que é radiante? Muito alegre, muito feliz. Pronto, mamãe. E lhe exibia uma nota de 20 e uma de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. Eu devia ter pedido 50. Tenho certeza que ele dava, murmurou pensativo. E aí? Olha só, o final surpreendente. Melhor amigo, meu melhor amigo, mas ele vendeu o melhor amigo. Esse é um texto do Fernando Sabino, que é um nome muito importante na nossa literatura. Aqui embaixo nós temos um pouquinho da biografia dele. Então, olha onde esse texto foi publicado. Conto brasileiro, meu melhor amigo, uma crônica de Fernando Sabino. Ah, olha ali o gênero. Qual é o gênero, então, desse textinho? Já sabemos, é uma crônica. Um pouquinho aqui sobre o Fernando Sabino. Aí, depois vocês leem essa parte com calma, para não valer para o texto não ficar muito extenso. Mas o Fernando Sabino, ele publicou várias obras, ele tem livros, ele tem, enfim, uma infinidade de prêmios. E a gente ainda vai ter a oportunidade de estudá-lo ao longo do próximo ano, porque os textos dele são muito corriqueiros na nossa apostila. Tranquilo? Então, número 1. Qual é o assunto do texto O Melhor Amigo? Muito fácil essa. 2. Em sua opinião, por que o texto tem como título Meu Melhor Amigo? Qual foi a ideia do Fernando Sabino quando ele decidiu colocar esse título no texto? Por que esse não outro?
Tranquilo? Virando a página aí, a número 3, questão 3. Esse texto pode ser considerado uma notícia? Justifique sua resposta. Então, eles vão falar para a prova sim ou não e justificar a resposta. Maravilha? Número 4. Em uma sequência narrativa, as ações obedecem a uma determinada ordem. Os fatos abaixo estão fora da disposição dada pelo autor. Numere-os para compor a sequência dos eventos narrados. Então, aqui, o que vocês têm de fazer? Ler cada uma delas e colocar número 1 para a primeira ação, número 2 para a segunda, número 3 para a terceira, de acordo com a cronologia lá do texto. Com a linearidade. Quando eu falo em algo linear, eu falo em algo que vem em sequência. Primeiro a primeira ação, depois a segunda, depois a terceira. Olha só a primeira ali. O menino tenta chorar para convencer a mãe a deixá-lo ficar com o cachorro. Será que essa foi a primeira coisa que aconteceu lá no texto? Eu posso colocar número 1 ali? A mãe fica preocupada com o filho, pois o menino saiu revoltado. E agora? Diante da insistência da mãe, o menino resolve mostrar o filhote. A mãe obriga o filho a levar o cachorro embora. O menino volta para casa contente porque conseguiu vender o cachorro. Essa é a primeira? Não sei. Será? O menino chega em casa com o cachorrinho nas mãos. O menino vai para o quarto furioso, pois a mãe o deixa ficar apenas 10 minutos com o filhote. E a mãe percebe a presença do filho. Acho que encontramos, né? Aí você volta no texto, se for preciso, lê mais uma vez e vai numerando aqui. Coloca o número 1 para a primeira, 2 para a segunda, 3 para a terceira e assim por diante. 5. Releia o seguinte trecho da narrativa. Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Qual o sentido do termo destacado? E aí, galera? Qual o termo destacado? Isso. Por que é que ela estava chamando o filhote de isso? Por que isso? Por que não cachorrinho ou filhotinho? Por que é que ela chamou de isso? Qual é o sentido desse termo? 6. Diante da decisão da mãe de não aceitar o cachorro, o filho procura argumentar com ela. O que é argumentar? Olha aqui no quadradinho laranja. Argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas que ajudem a convencer alguém de algo. Apresentar ideias em conflito com outras, discutir e disputar. Então, argumentar é aquilo que vocês fazem com a prova, por exemplo, quando querem ir ao banheiro, eu digo, não, ainda não, depois da explicação. Precisa muito? Aí vocês começam a argumentar, não, Pro, tem que ser agora, porque eu preciso muito, eu tô muito apertado. Ou para tomar água. Como é que vocês fazem para convencer o professor com um raciocínio, né, lógico, de que vocês precisam, nesse momento, tomar água? Não posso esperar, eu tô morrendo de sede, eu preciso tomar água, eu não tomei no recreio, enfim. Aí vocês vão argumentando, vão convencendo o professor de que vocês precisam muito ir ao banheiro ou tomar água, enfim. Um exemplo para ilustrar. E aí, aqui o menininho faz a mesma coisa com a mãe dele. Ele vai argumentando, não, mas o meu cachorro é meu melhor amigo, todo mundo tem cachorro. Ele usa vários motivos. Aí você tem de transcrever aqui 4 argumentos utilizados pelo menino para convencê-lo a ficar com o filhote. Então, volta lá no texto, encontra 4 e descreve aqui para a prova. Olha a importância de sempre retornar no texto, né? Todas as respostas estão lá. 7, na página seguinte. O narrador revela não só as ações dos personagens, mas também, em alguns casos, os pensamentos deles. Transcreva um trecho do texto que sirva de exemplo para essa afirmação. Então, volta no texto e encontra um trecho que diga onde os pensamentos dos personagens ficam claros. 8.
No diálogo com o filho, a mãe mostra firmeza em sua decisão. Em um determinado momento da discussão, ela usa a frase sua alma, sua palma, que é um provérbio. Que relação de sentido esse provérbio estabelece? O que é um provérbio, galerinha? É uma frase curta, geralmente de origem popular e de autor desconhecido, rica em imagens que resumem de maneira figurada um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. O que é o sentido figurado? É um sentido mais leve, né? Não é o sentido real, assim, grosso, que talvez seria cruel. É um sentido poético, né? É quando eu faço uma comparação, por exemplo. Aqui ela usa sua alma, sua palma. É um provérbio. O que ele quer dizer, sua alma, sua palma? Ele é um provérbio muito antigo. Quer dizer que as escolhas têm consequências, as ações que nós tomamos têm consequências. Por que a mãe dele usa esse provérbio nessa situação? O que ela quis dizer com isso? Por que ela escolheu esse? Isso que vocês têm que responder ali na 8. 9. Desenvolva, com a ajuda dos colegas e do professor, uma explicação clara e objetiva para os provérbios ou ditados populares abaixo. Essa aqui vocês podem fazer com os pais e com a pro. Manda mensagem, manda um WhatsApp, pergunta. A gente vai discutindo e chega às respostas juntos. Então, aqui, 4 ditados populares para vocês dizerem qual é o sentido de cada um deles. E página 16, 10, questão 10. Na região em que você mora, você já escutou outros provérbios diferentes dos anteriores? Compartilhe-os com os colegas e procurem explicar o sentido e os valores que esses ditados têm em sua comunidade. Muito bem. Agora vamos para o texto 2. E aí a gente vai comparar esse segundo texto com o primeiro. Belezinha? Vamos lá. Cães aguardam na porta de hospital após o dono dar entrada na unidade. Imagem viralizou na web. Foto dos cachorrinhos esperando tem milhares de curtidas nas redes sociais. Caso ocorreu em Rio do Sul. Por Marcos André, foi o cara que publicou, que escreveu essa notícia. Fonte G1. 4 cães ficaram de plantão na porta do Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Olha só, aqui pertinho. Depois que o dono deles, um morador de rua, precisou de atendimento. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira, dia 10. Depois que César Gonçalves procurou a unidade porque estava com dores abdominais. O paciente, que é catador de materiais recicláveis, foi atendido, medicado e liberado em 1 hora. E os cachorros o aguardaram nesse período. Funcionários do hospital registraram o momento e compartilharam nas redes sociais. A foto dos cachorrinhos esperando o dono na porta do pronto-socorro tem quase 100 mil curtidas nas redes sociais. Lucrécia Vendrame, uma das enfermeiras do plantão daquela madrugada, registrou o momento em que os cães ficaram na porta do hospital. Eu nunca tinha visto, com tantos animais juntos. Eram 4 cachorros e a gente vê normalmente cachorrinhos por aí, mas nada que a gente consiga ver que é de alguém ou que veio com alguém daquela maneira, disse. Companheiros. César está sempre acompanhado dos animais Bebê, Nick, Menina e Tico. O primeiro foi adotado há 5 anos, depois os outros 3 se juntaram. Eu saio lá para as 4 horas da manhã, que é um pouco mais fresco. Eu saio para catar reciclagem e eles vão junto. Aonde eu vou, eles vão junto comigo, disse César. Ele alimenta os bichinhos dividindo as refeições que recebe durante o dia e também ganha pacotes de ração dos moradores da cidade. Ele conta que não imaginava a repercussão do registro da cena na unidade hospitalar.
Para ele é normal receber o carinho dos animais de estimação e nem se imaginava longe deles. Sem os bichinhos, nem se imagina longe deles. Sem os bichinhos eu não sou nada, declarou. Agora aqui embaixo uma informação muito importante. Onde esse texto foi publicado? E qual o seu gênero? Cães aguardam na porta do hospital após o aluno dar entrada na unidade, disponível em portal p10.com.br/notícias. Então já sabemos que é uma notícia, ali o título da notícia. Acesso em 7 de julho do ano passado. Ótimo, já sabemos que é uma notícia. Lendo o título dessa notícia, já se sabe o que ela aborda. Que outras informações a leitura integral do texto acrescenta ao leitor? Acrescenta ao leitor o quê? Por que lendo o texto tem notícias a mais, além daquela do título, né? Lendo o título eu já sei do que esse texto vai tratar. Mas eu tenho informações a mais. Quais são elas? O que eu descubro ao longo do texto? 12. Em sua opinião, o que pode levar o leitor a fazer a leitura integral desse texto, já que o título revela apenas a informação básica? Então, o que faz com que o leitor queira ler aquela notícia toda? O que desperta a curiosidade nele? Pense ali e responda. 13. Complete o quadro a seguir comparando os itens propostos nos textos 1 e 2. Então, aqui vocês vão fazer o seguinte. Texto melhor amigo e a notícia. Título revela o fato abordado no texto? Vocês vão dizer sim ou não. Qual é o fato abordado? Qual é o fato abordado no texto 1? Qual é o fato abordado no texto 2? De que maneira o fato é abordado? Como é que ele foi desenvolvido ali no texto? Como é que o autor lá, Fernando Sabino, desenvolveu o que ele queria contar? Como é que ele abordou aquele fato? É diferente da notícia? Por quê? Coloque ali. Como é que é abordado lá no Melhor Amigo e como é que é abordado na notícia? Quais são as características? Beleza? 14. O texto Cães aguardam na porta de hospital após o dono dar entrada na unidade é uma notícia. Apresente as razões que justificam essa afirmação. Então, aqui eu preciso pensar em tudo que eu estudei até então. Quais são as características do gênero notícia? Por que é uma notícia? Eu sei que é uma notícia porque ali embaixo a fonte me diz. Mas quais são as características da notícia que eu encontro nesse texto? É um fato atual? Tem lead? Tem título? Tem fonte? É relevante para a sociedade? Foi interessante para muitas pessoas? A leitura é interessante? O que faz desse texto uma notícia? É isso que vocês vão responder ali. Maravilha, galerinha. Então, aqui na página 17, nós encerramos a linha de hoje. Assim que vocês concluam, quem já fez, revisa, revê. Se ficou com dúvida, pergunta, organiza, corrige alguma questão ou outra, caso precise. E me manda novamente. Combinado? Então, beijo e até a próxima semana. Bons estudos!